dinheiro, tout ça sans tudo la isso bénédiction. sem a bênção. Parce que si tu as les biens, Se tens bens, tu as l'argent, tens dinheiro, tu as les relations, tens relações, sans la bénédiction, sem a bênção, il est facile de les perdre. é fácil de perder. Il est aussi très important Também é muito de importante rechercher premièrement la bénédiction de, de Dieu. de procurar primeiro a Parce bênção. que si tu as la bénédiction de Porque Dieu, se tens a bênção de même Deus, si tu n'as pas d'argent, mesmo que não tenha ce dinheiro, n'est qu'une affaire de temps. somente questão de La tempo. bénédiction va attirer A cela. bênção vai atrair La aquilo. bénédiction va attirer A cela. bênção vai atrair Il aquilo. est possible É possível de marcher à pied, de andar a pé mais d'avoir la bénédiction. e de ter a bênção. Il est possible É possível d'être logé dans une maison d'autrui. de estar numa casa alheia, Mais de d'avoir vir la numa casa bénédiction. alheia e ter a bênção. Il est possible É de possível dormir aujourd'hui affamé, de dormir hoje à fome, mais tu as la mas bénédiction. tens a bênção. Si la bénédiction est là, Se a bênção está mon frère, lá, ne t'inquiète meu plus. irmão não se Ce preocupa. n'est qu'une affaire de temps. Somente é questão de tempo. Le Seigneur changera O ton Senhor histoire. mudará. Et ma prière, E a minha oração, puisque tu as compris ça, mas que tu, à partir como de ce tu soir, compreendeste isso, a recherche partir la desta bénédiction du noite, Seigneur. procura a bênção do Recherche Senhor. la bénédiction du Procura a Seigneur. bênção do Mieux Senhor. vaut marcher à pied Melhor é andar a pé avec la bénédiction de Dieu com a bênção do Senhor que d'avoir beaucoup de richesses do que ter muitas riquezas sans la bénédiction. sem a bênção. Ça, c'est un grand danger. Esse aqui é grande perigo. Et la bénédiction de Dieu, E a bênção de Deus c'est très bien protégé dans la vie. é bem protegido. La bénédiction de Dieu, A bênção de Deus c'est protégé dans la vie. sabe Quand proteger tu na as la vida. bénédiction de Quando Dieu, tens a bênção de Deus, la bénédiction va te a protéger. bênção vai te proteger. Ésaïe 65, le verset 8. Isaías 66, La 8. Bible dit, si tu remarques un raisin A Bíblia diz, se tu notar qui a encore du jus lugar onde ainda et tem qu'on sumo, veut détruire, tu diras, ao destruir vai dizer, ne le détruis pas não destrói, parce qu'il y a dedans une porque bénédiction. dentro tem uma Ésaïe bênção. 65, le verset 8. Isaías 65, Il dit, 8. n'essaye pas de détruire. Não tenta destruir. N'essaye pas de détruire. Não tenta Car il y destruir. a là une bénédiction. Porque lá Mon tem frère, uma bênção. la bénédiction rend indestructible dans la A, vie. a bênção torna a pessoa La indestrutível. bénédiction rend indestructible dans la vie. A bênção torna a pessoa indestrutível na Aucun vida. sorcier ne peut manger celui qui a la bénédiction de Dieu. Nenhum bruxo pode matar quem Voilà tem a pourquoi bênção ce de Deus na soir, sua vida. Por essa noite, Je prie pour toi, oro para ti, pour tes affaires, para teus pour afazeres, tout ce que tu fais. tudo que tu faz, Que la bénédiction de l'Éternel que a bênção do Senhor descende sur cela au nom desça de sobre Jésus. ti em nome de Jesus.